Olá pessoal, tudo bem? Sou o Marco Oliveira, da IEP Brasília. Hoje eu estou trazendo um assunto que é sobre quando nós fazemos a vistoria no sistema de SPDA. Então, estou trazendo o assunto hoje sobre a medição do laço da gaiola de Faraday. O conceito da 5419 no item 5.3.4, ele faz o seguinte comentário, que os condutores de descidas devem ser instalados de forma aceitável e que formem uma continuação direta dos condutores ao subsistema de captação. Esses condutores de descida devem ser instalados em linha reta e vertical e constituindo um caminho mais curto e direto para a terra. Então, isso aqui é o conceito da 5419. Eu peguei uma imagem aqui na internet, mostrando, no caso, essa edificação com duas descidas. Então, nós temos a primeira descida aqui e a segunda descida nesse outro ponto. Então, em cima dessa imagem, nós vamos trabalhar o conceito e o porquê eu acho importante fazer a medição do laço de captação. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de observar é referente à questão da continuidade da descida. Então, o que nós fazemos inicialmente? Nós fazemos as medições no Franklin, aqui em cima. Então, a gente coloca a garrinha aqui no Franklin e colocamos a garra aqui embaixo, junto à malha, e fazemos a medição de continuidade e marcamos o valor dessa resistência. Depois a gente pega os pontos de descidas. No caso aqui eu tenho dois pontos de descida, um ponto aqui e outro ponto aqui. Esses pontos eles são desconectados aqui da malha, então eles são abertos aqui da malha. Para quê? Para que eu faça a medição apenas da descida. Então nesse exemplo que eu coloquei aqui, eu estou considerando o seguinte, que essa descida aqui ela está me dando 50 miliohms. E essa segunda descida também, desconectando aqui desse ponto, deixando aberta a malha, considerando apenas a descida, ele está me dando 100 miliohms. Ou seja, essa descida aqui, ela está oferecendo uma resistência menor em relação a essa outra descida aqui. Bom, então considerando essa hipótese que eu estou colocando aqui, esses valores são apenas hipotéticos, fazendo uma medição da corrente da descarga considerando a gaiola de Faraday interligada. Então vamos lá. Digamos que um raio com uma intensidade de 100 kA atinja diretamente a edificação. Então, esse raio ele vai dissipar uma parte por essa descida aqui e a outra parte pela outra descida. Como nós vimos anteriormente, essa resistência dessa descida ela está menor do que esse ponto. Então, eu fiz aqui uma análise da seguinte forma, que esse 100 kA que o prédio recebeu, 75 kA está vindo por essa descida e 25 kA por essa outra descida. Então, com isso, a gente consegue mais ou menos entender que essa distribuição de corrente ela não é uniforme, ela vai depender justamente da resistência da condução do cabo aqui. Então, como nós falamos, nós temos 50 miliohms de um lado e 100 miliohms do outro lado. Então, essa aqui que tem a resistência maior, obviamente vai ter uma restrição maior a essa corrente. Um outro ponto que eu queria levantar aqui também é referente à medição, então, do laço. Então, a gente medindo o laço aqui, a gente encontra alguns valores. Esses valores, eles não são significativos nesse momento para mim. Apenas me indicam que eu tenho uma resistência, ou seja, que esse laço ele está fechado. E isso é que importa para mim, porque eu tenho que ter essa certeza que esse laço está fechado para que eu tenha uma distribuição dessa corrente. Se eu tiver algum ponto aberto, algum ponto interrompido, eu vou ter uma descarga por apenas um dos lados que a gente vai mostrar a seguir. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é referente a esse equipamento. Existem vários fabricantes. Eu peguei um fabricante na internet. Esse equipamento ele é instalado aqui
justamente no ponto aonde a corrente vai passar. Então ele vai ficar instalado nesse ponto aqui. Quando eu tiver a descarga atmosférica, ele vai me indicar, né, o ano, o mês e o dia que houve essa descarga. Ele vai também me informar quantas descargas eu já tive e também qual foi o nível dessa descarga. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ele estaria indicando para mim 75 kA que passou por aqui. Então, é uma forma, é um contador de descargas atmosféricas. Então, é um meio de eu saber que houve uma descarga, qual foi o dia, qual foi a hora e qual foi a intensidade. Bem interessante esse equipamento. Muito pouco assim usual aqui no Brasil ainda. Agora, considerando um rompimento do laço. Então, vamos lá. A mesma descarga que o prédio sofreu aqui, uma descarga direta de 100 kA, ela chega aqui no Franklin, e no Franklin ela começaria a distribuir essa corrente entre a malha. Né? Viria uma parte para cá, outra parte para cá, uma parte desceria aqui normalmente. Mas o que acontece? Eu tenho um rompimento aqui. Então esse cabo está rompido aqui e está rompido nesse outro ponto. Quando eu vou aqui fazer a medição com alicate termômetro, eu observo que esse alicate termômetro aqui está me marcando aqui OL, ou overload, ou seja, como se fosse uma carga infinita, ou seja, eu não estou tendo condução. Então, na realidade, eu vou estar com toda essa corrente aqui, nesse caso aqui agora, passando aqui por esse ponto. Ou seja, enquanto esse ponto aqui eu vou ter zero de corrente, porque existe uma interrupção, nesse outro ponto eu vou estar circulando os 100 kA. Então, eu vou estar estressando essa linha, porque esse projeto foi previsto, nesse caso aqui, para 2 descidas. Eu vou estar só com uma descida nesse caso. Então, por isso que é importante, quando nós fazemos o laudo, fazer a inspeção da vistoria do SPDA, a gente certificar se realmente, de fato, a malha está fechada. Ou seja, se eu tenho toda essa malha fechada, se eu tiver algum ponto interrompido, eu vou ter justamente esse problema que eu citei. Então, aqui para mim não é o importante qual é o valor da resistência, e sim se ela está fechada ou não. Ok? Então, é isso que eu queria passar para vocês. É uma forma que quando nós fazemos a nossa inspeção, a gente faz essa verificação para comprovar a operacionalidade do sistema, né? Ou seja, a funcionalidade, que ele está adequado às instalações. Então é isso, pessoal. Mais uma vez aí, agradeço a oportunidade e até a próxima.